Olá, saudações desse seu coração maravilhoso. Hoje eu vou falar sobre o traço de caráter psicopático, que inclusive é o último vídeo dessa série que eu estou fazendo sobre traços de caráter da caracterologia pós-haitiana, inspirada na escola navarriana, a escola do Frederico Navarro. Se porventura você não viu os outros vídeos, eu sugiro que você veja, porque tem vários vídeos os quais eu falo sobre os traços de caráter e suas respectivas tipologias. Poxa, Zinho, o que é isso? Que coisa estranha isso? O que é? Eu não sei nem o que é um caráter, né? Caráter para mim é aquela coisa moral, né? Não, aqui a gente tem falado sobre a forma como você funciona, como é que funcionam os seus hábitos, o seu jeito de ser, tudo aquilo que expressa a sua personalidade, ou seja, o seu psiquismo, aquilo que é interno, como você funciona perante o mundo, como você se defende dos desafios da sua vida, como você reage numa situação de perigo, numa situação de prazer. Cada pessoa tem um jeito, e esse jeito é definido, sobretudo, pelos seus traços de caráter. Isso foi designado e descrito pelo Wilhelm Reich, que inclusive foi e é o pai da psicologia corporal, né? Ele foi um discípulo de Freud que desenvolveu esse trabalho maravilhoso, intenso e verdadeiro para a gente se conhecer como funciona o nosso caráter. E daí ele desenvolveu a análise do caráter. Inclusive eu tenho vídeos aqui que eu falo com muita influência da escola da bioenergética, falo também com a influência, né, da doutora Helena Campiglia, que faz um elo da medicina tradicional chinesa com o pensamento haitiano. Bom, como eu já falei em vários vídeos, eu falo, quando eu falo em caráter, não é no sentido moral, é no sentido, sobretudo, das características que você repete, é o conjunto de hábitos, né, que faz você funcionar, né, que faz você reagir. E esses traços, por isso são chamados traços. Por que são traços? Porque, em linhas gerais, a gente pode dizer que na ótica haitiana, nós temos uma predisposição natural para desenvolvermos um caráter puro. O que seria um caráter puro? O que seria um caráter genital? Seria exatamente a gente funcionar de uma forma inteiramente natural, espontânea, expressando a totalidade do nosso potencial como ser humano. Só que não é isso que acontece. A gente expressa muito pouco do nosso potencial. A nossa forma de funcionar, ela é influenciada pelos traumas, pelos desafios, os problemas que a gente teve, sobretudo na primeira infância. Eu gosto de fazer uma analogia como se a gente fosse fazer um bolo. Poderíamos dizer que a nossa fase infantil é como se fosse aquela fase em que você está preparando o bolo, você está misturando os ingredientes. Então se tem um ingrediente a mais, um ingrediente a menos, se a fermentação não foi boa, vai ter, ou foi boa ou foi exagerada, o pão ou o bolo vai ter um formato diferente, vai ter um jeito diferente. Quando ele vai para o forno, você não tem muito lá o que fazer. E é basicamente o que acontece conosco. É claro que os traços de caráter também eles podem ser modificados de acordo com o grau e a intensidade do que foi feito na infância, da intensidade do trauma. Assim como o bolo, de acordo com se você colocou realmente um ingrediente muito a mais ou muito a menos, é muito mais difícil você fazer algum recheio, alguma compensação ali na frente, né, depois que ele for para o forno. Então, do mesmo jeito funciona a gente. A gente tem essa marca que a gente leva, que se torna, digamos, a lente que a gente começa a enxergar o mundo, e a gente começa a funcionar. E a gente vai pegando pedaços dessa genitalidade. Né? Se a gente desenvolve um traço de caráter, é porque significa que a gente desenvolveu uma defesa, uma compensação. Então eles são importantes, porque sem eles a gente também não funcionaria. Significaria, se a gente não desenvolveu nenhum traço de caráter, significa que a gente entrou num processo de uma psicose. A gente não conseguiu, o trauma foi intolerável, foi grande demais para a gente suportar. E aí na ótica da escola navarriana,
os principais momentos que a gente passa é sobretudo o que é chamado na fase da gestação e na fase de amamentação, que é a chamada fase oral. Essas fases são basicamente definidoras do que vai acontecer conosco, sobretudo nas outras fases. As outras fases, que são essas outras fases, hein? A fase anal, que inclusive a gente falou nos outros vídeos, onde a gente desenvolve lá o caráter psiconeurótico, né, o traço de caráter psiconeurótico. E depois vem a fase, que fase é essa? Por que é fase anal? Porque é a fase em que a criança está controlando os seus esfíncteres. É a fase em que a criança saiu dali do processo de amamentação, pelo menos teoricamente, e ela começou a desenvolver ali o quê? Um controle maior dos seus esfíncteres, ela conseguiu manipular os objetos, descobrir o diferente, ela começa a se desvincular da mãe, porque até então a criança ou ela está fundida com a mãe no processo de gestação, assim como na fase de amamentação ela está num processo de simbiose com a mãe. Ela acha que ela é uma interação, um processo de interdependência muito grande entre filho e mãe, então ela basicamente se vê na mãe. Agora, quando se chega no processo da fase anal, a criança já começa a se distanciar, já percebe o diferente, já percebe que tem um outro ali, que tem uma família, então ela já começa a andar, né? Então ela desenvolve, aí ela vai desenvolver uma série de traços, um traço psiconeurótico com as suas respectivas tipologias, os quais eu falei em outros vídeos. Quando ela avança mais um bocadinho, ela começa a descobrir, ou seja, quando a libido começa a passar pela sua região genital, quando ela começa a descobrir a sexualidade, ela começa a ter uma identidade, a perceber as diferenças no mundo, ali ela desenvolve um traço de caráter chamado psiconeurótico. E aí ele tem também os seus desdobramentos, os quais eu falei em outros vídeos aqui. E nesse caso, a gente vai falar do traço psicopático, que se forma justamente, ele começa na fase anal, no início da fase anal, e em linhas gerais, estou falando aqui em linhas gerais, sobre a ótica navarriana, ele vai se completar sobretudo na fase que é chamada fase fálica. Que seria essa fase fálica? É a fase em que a criança está com mais força, ela está fortalecendo o seu eu, porque as estruturas de caráter, né, nesse caso o Navarro chama de uma cobertura, quando se desenvolve ali um traço de caráter chamado fálico, né, o fálico narcisista, né, ou então nas mulheres histeroclitoridiana, né, e depois ela vai desenvolver um outro traço de caráter que é chamado nessa escola de histérico. Né. Quando se desenvolve esses traços, na verdade são coberturas, são estruturas protetoras que protegem exatamente as duas primeiras estruturas, os quais eu falei em outros vídeos, que é a estrutura núcleo-psicótica e a estrutura oral, que é chamada na ótica navarriana de borderline. Né? Então, o que acontece? Essas estruturas protetoras são muito importantes, essas coberturas. E o traço de caráter, que a gente pode chamar, né, essa tipologia, essa cobertura psicopática, por isso que a gente chama psicopático, porque não é o psicopata. Ele se encaixa dentro do sociopata, mas ele não é o estado do psicopata como a gente entende. Por isso que é melhor até o Navarro chamava, até em linhas gerais, o Navarro chamava no sentido de psicopático. O que seria esse traço? Né? Quais seriam as características desse traço? Digamos que a palavra central dele é a manipulação. Né? Ele começa ali naquela fase anal, ou seja, na fase em que a criança está ali descobrindo, manipulando as coisas, né? Descobrindo o diferente, saindo do processo de amamentação. E aí o que acontece? Esse traço, inclusive, hoje ele é muito comum. E a gente está vendo isso, uma efervescência até sociológica hoje, né? De pessoas que têm uma tendência a serem pessoas manipuladoras. Porque esse traço de caráter vai se manifestar, sobretudo, naquelas pessoas que têm uma característica de bular regras, pessoa que dá aquele jeitinho, é a pessoa que se acha esperto demais, inteligente, mas com o propósito de quê? De tirar vantagem, de ganhar, de sair na frente. Né? Agora, é claro que tudo vai depender do grau de comprometimento. Até porque esse traço de caráter, em linhas gerais,
ele é formado, como eu já falei, tanto na fase anal como na fase genital. Então ele vai passando por todas essas outras fases. Por isso que ele vai manifestar características de todos os outros traços também, porque ele passa por outras. E aí, dependendo do grau, então ele vai manifestar essa defesa, e é uma defesa muito difícil, inclusive para o processo terapêutico, porque é uma pessoa que tende a não procurar tratamento, não é uma pessoa que, até pelo seu processo, né, de manipulação, ele não se considera, inclusive, que precisa de tratamento, porque ele tem medo de ser manipulado, ele tem medo de expor as suas fragilidades, inclusive é até, de uma certa forma, muito perigosa, porque geralmente essa pessoa ela vai ter uma fixação ou na fase, né, que é chamada núcleo psicótico, né, na fase de gestação ou na fase oral, que é a fase que desenvolve ali um traço de caráter borderline. Então o que acontece? Essa pessoa tem medo de revelar a sua vulnerabilidade, tem medo de perder o controle, tem medo que as pessoas invadam, que as pessoas controlem, que o controle. Então a gente vai ver que isso é muito comum. As pessoas que procuram posições de comando, pessoas que estão ali, que tem que estar por cima, eles têm que estar ali, tem que estar ali comandando. Isso não é nem por maldade, é uma defesa que a pessoa tem. Só que essa defesa ela é muito difícil porque faz com que a pessoa, por temer o processo de deprimir, por temer ser manipulado, é uma pessoa que não se importa com os sentimentos alheios. É uma pessoa que passa por cima mesmo. Então é uma pessoa que vai ter um processo de desconfiança muito grande. E para isso ele vai usar vários recursos, por isso que é delicado. Esse traço ele não é muito estudado, porque ele se disfarça muito. É uma pessoa que às vezes ele pode manifestar-se no processo, assim, em linhas gerais, numa forma de negociação, de uma forma de sedução, de uma forma também de vitimização. Às vezes você manipula, tem pessoas que a psicopatia manipula se sentindo vítima. Outras vezes é seduzindo também. Não no sentido, como se fala, no sentido navariano, no sentido histérico, mas é no sentido de tirar vantagem, não é? No sentido de ganhar, de sair por cima, de sair ganhando, não é? Não num processo assim especificamente também de enfrentamento. Pode ser confundido com um traço, ele tem algumas características, até porque ele se completa na fase em que se forma a cobertura fálico-narcisista. Então ele desenvolve inclusive até a musculatura, a parte superior é até parecida com o fálico-narcisista, só que tem algumas diferenças. Porque ele se disfarça, ele é como se fosse um camaleão, ele sai ali se camuflando, porque é muito esperto. Então os recursos não mede esforço para mentir, não mede esforço também para criar conflitos também. Não mede esforço para tirar alguma vantagem, né? E na sexualidade podemos dizer que é uma pessoa também que vai ser muito pautada no processo de controlar, de conquistar, mas não se envolver. Ou seja, ali o processo é mais, né, de ter aquele controle. É uma pessoa que tem a tendência muito de buscar o que o processo da prostituição, podemos dizer assim, em linhas gerais, né? O corpo, fisicamente, ele lembra, como eu já falei, o fálico narcisista. Mas só que tem diferenças, né? Isso é mais especificamente na parte superior. Há uma tendência maior, não quer dizer que isso seja uma regra, que essa pessoa seja triangular para baixo, né? Que ele tem essa parte muito para cima, né? Porque ele eleva muito essa região peitoral, afirma muito, até pela fase da formação desse eu, né? Então ele vai ter essa coisa, então vai se confundir, vai ter essa aparência parecida. Então a tendência dele. Agora, uma coisa que também vai se chamar a atenção, né? Às vezes é uma pessoa que tem ali olhos duros, olhos tensos, olhos penetrantes, com uma certa raiva, com uma certa disputa, uma intimidação. Digamos, seriam características. Não quer dizer que isso vai funcionar, até porque você vai conhecer isso. Isso é um processo que acontece no processo terapêutico. O processo terapêutico é que vai avançar e que vai ajudar a pessoa a se conhecer muito mais. Isso aqui é só uma pincelada em linhas gerais para a gente fechar essa série, né, falando sobre o processo do
do traço de caráter psicopático. E o que vai ajudar esse psicopático ter um aspecto que mais se aproxima da sua genitalidade, a genitalidade seria, digamos, um aspecto, uma cobertura mais evoluída dessa pessoa, que se aproximaria mais do caráter puro, poderíamos dizer que é uma pessoa que tem uma capacidade muito boa de ser líder. E se essa pessoa consegue, além de si, né, superar o medo de se expandir, de confiar nas pessoas, essa pessoa pode ter uma liderança muito positiva, ela pode ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas, inclusive, a crescerem, né? Então isso é um aspecto bom, porque cada traço de caráter eles trazem em si, no seu cerne, essa possibilidade de você desenvolver o que há de mais genital em cada aspecto que lhe tange. Aquilo que mais lhe marca é o que você deve buscar. É claro que você vai ter todas as outras coberturas, não necessariamente todas, mas a tendência de ter a maioria das coberturas, né? Você vai tê-las, só que uma vai ser marcada pelo o momento, pelo o estado traumático que marcou aquele estágio no qual você ficou ali, digamos, poderíamos dizer, fixado, a libido ficou ali fixada. Quando eu falo libido aqui, é num contexto amplo, no sentido que a gente pode dizer de toda a energia voltada para o crescimento, a força, a vitalidade do ser humano. Ele começa pela boca, vai para o ânus e nos genitais. São essas zonas erógenas, onde a libido, basicamente, ela forma o indivíduo, né? É claro que o traço de caráter sobre a ótica navarriana, em linhas gerais, ele vai se completar, sobretudo, no processo da adolescência, né? Então, olha, foi um prazer enorme fazer essa série, espero que você veja os outros vídeos, né? Sugiro que estude bastante esse assunto, né? Claro que quando a gente fala de Reich, tem que ver qual é a escola que a gente vai estudar, e a escola navarriana é uma escola seríssima, que vale a pena estudar, que vale a pena a gente conhecer, e cada dia é um aprendizado. O que eu sei sobre isso é quase nada. Agora, esse pouco que eu sei já me ajuda muito e, de alguma forma, ajuda outras pessoas. Então, olha, saudações e muita luz. Uhul!